Pronto. Chamando aqui, Irã Damin está entre nós, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, Irã. Obrigado por ter aceito esse convite e disponibilizar aí uma horinha do teu tempo para estar entre nós. Muito obrigado, meu querido. Imagina, cara, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aí, quando tu me disse, pô, vamos falar de agência, vamos tentar centrar o nosso tema mais em agência. Eu, na Resultados Digitais, o meu foco foi ser Customer Success para agências, para parceiros. Então, passei quase 5 anos só com esse foco. E dentro da minha carreira, eu entrei numa agência, e agora eu começo a mostrar que eu sou velho, em 2005. Então, assim, nós não tínhamos nem a pegada de digital ainda rolando, né? 2005, a gente estava ali tateando o Orkut. Então, foi mais ou menos aí que começou a minha carreira com agências, claro, entre indas e vindas, depois fui para startups, e hoje eu sou Head de Digital da OneWG, comando toda a parte digital lá da agência, e isso é muito legal, que a gente está com uma implementação de aculturamento digital, mais importante ainda do que a gente primeiro discutir Customer Success, primeiro digitalizar a nossa agência, e não só digitalizar em serviço, mas sim entender a cultura digital. A gente precisa entender o aculturamento de processos digitais que vão facilitar a nossa vida, vai fortalecer nossos processos, vai fazer com que as equipes fiquem mais unidas, para que a gente consiga trabalhar com agilidade e, depois de todo esse processo, a gente começar a trabalhar com Customer Success, que, na verdade, não é um cargo. Muita gente entende isso como um cargo, e eu escutei muito das agências, e eu posso falar que isso não é uma questão regional, não é uma questão cultural, mas sim uma questão de processos. E observando assim... Eu ia até... Fale-me mais sobre isso. Não é um cargo, então? Não. O CS não é um cargo? Não é um cargo. Tá? Olha só. Customer Success é uma cultura, é um processo. Ele vai muito mais além do que a gente dizer assim, eu quero contratar um Customer Success. Uhum. Tá, mas você é Customer Success? A sua agência é Customer Success? O seu financeiro é Customer Success? Já, peraí. Sério, não, cara? Sério? Eu quero um atendimento 2.0. Não é um atendimento 2.0, eu sinto muito de falar isso. Né? É uma mentalidade, é uma forma de você entender o quanto seu cliente vai ter sucesso, você vai canalizar essa experiência de sucesso com ele, para ele poder entender. Quando eu trabalhava na RD, eu falava assim, por ser uma questão ferramental, eu falava assim, olha, primeiro, você tem que mostrar para o seu cliente que a ferramenta funciona. E aí eu posso falar de qualquer ferramenta que você indicou, seja até ela mesmo gratuita. Primeiro, ele precisa entender para que aquela ferramenta funciona. Depois, ele precisa entender que você é a peça-chave para aquele trabalho ferramental. E depois ele começa a entender que aquilo ali funciona, mas funciona por sua causa. E depois ele entende que você é peça-chave fundamental no processo dele. Você não é gasto, você é investimento. Quando o cliente começa a entender que você é investimento, que você faz parte do processo, e é engraçado que agora eu lembrei, fazer um tempo, ele está meio adormecido esse meu post, né? Nem uma questão de jabá, uma questão de pertinência. Eu escrevi um post no LinkedIn que fala empresas que sabem fazer, mas não sabem mostrar resultado para o cliente. Cara, então, que loucura isso. Isso é bacana a gente falar, hein? Isso é bacana a gente falar. As agências, elas simplesmente fazem um trabalho, desenvolvem um trabalho bom, mas elas não sabem entregar o resultado. E o resultado está na cara delas e está pronto, e está acontecendo. Só que ela não sabe, ou através de metodologia, ou através de trabalho, ou, pasme, às vezes não tem didática. É só isso. Uhum. Às vezes não sabe fazer uma apresentação de PPT para mostrar os números. Cara, simples assim. É simples assim, sabe? Então, assim, muitas vezes a empresa veio e fala, mas olha só, Irã, tá legal, mas a gente vai ter que cancelar, porque aí começa.
Começa a sequência o desculpômetro vai lá para cima, e você fala assim, não, mas tá indo bem, tá indo super bem, olha só, e aí olha só, e você não sabe argumentar. Você não sabe chegar para ele e dizer assim, ó, cara, deixa eu te explicar uma coisa. O seu processo está funcionando bem por causa disso, disso e disso, mas está estanque aqui no final. Eu vou te explicar por que está estanque aqui no final. São esses os motivos que estão estanque aqui no final. Faz sentido para você? Pô, Irã, nunca tinha visto isso. Muitas das agências querem entregar dentro de escopo. Não está errado entregar dentro de escopo. A questão é que, será que o escopo que você desenhou está certo? Será que aquele modelo que você está observando, por mais que seja um tradicional, vamos lá. Ah, eu vou entregar post. Está errado? Não. Uma agência precisa de relacionamento. O cliente, perdão, precisa de relacionamento. Ah, eu vou entregar blog post. Porra, legal. A agência precisa de conteúdo. O cliente que precisa de conteúdo. Precisa estar trabalhando isso. Ah, a gente vai entregar a campanha de mídia paga para esse cara. Perfeito. Ok, precisa. Ah, precisa de e-mail, precisa de SEO, precisa de automação, precisa Puta, a gente pode mostrar diversos mil serviços aí, até fora da curva, que não estão dentro de compostos de marketing digital tradicionais, ou de 360, porque a gente não pode, muitas vezes, esquecer, cara, vamos bombar agora com mídia social. Eu falo, cara, se você vai atrair em bairro, você pensou também em trabalhar com outdoor? Oi? Uhum. Vou trabalhar com outdoor? Vai, cara. Não, mas tá errado. Tá errado por quê, cara? Onde é que passa o teu cliente? Meu cliente passa na rua também. Mas meu cliente é cidade interior. Tá, você foi a fundo, e ir a fundo, Rodrigo, muitas vezes, não é uma questão de, eu vou ter que desembolsar uma pesquisa. Cara, quantas agências, e eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês usam o TIC Domicílios? O TIC o quê? TIC Domicílios. Aí, ó, te peguei. Já usou o TIC Domicílios? Nem imagino. Internet para coleta de dados de quantas empresas, quantas pessoas do meio rural usam desktop, quais são as temáticas, jogo, acesso à internet, WhatsApp, o que cada região usa, com que frequência de uso, quais são as pertinências de cada lugar para essa mídia. Eu estava escutando, se não me engano, foi o Brainstorm 9 que estava falando isso, ou foi o Anticast. Foi um dos dois que eu não estou lembrando agora. Eles falaram o seguinte, a gente pega dados de usuários de celular, beleza? Nossa, a gente tem mais de um celular por pessoa. Ok. Quantas tem Wi-Fi em casa? Uhum. Para você pensar nas suas campanhas. Quantas não tem um pacote de dados, que o pacote de dados dela só tem o WhatsApp e o Facebook liberados? Então, as pessoas ficam, às vezes, muito mais centradas na corrente do WhatsApp do que todo o teu esforço de campanha no Instagram. Porque o acesso das pessoas, por mais que elas tenham o Instagram e os dados do Instagram mostram isso, talvez elas não estejam conectadas. Que modelo de negócio, onde está inserido? O Customer Success, ele tem que entrar nesse projeto. Ele tem que entrar nessa parte de atendimento para chegar com esse cara que talvez ele não esteja abrindo os olhos para isso. E você dar, só de trazer dados de mercado, você trazer que você entende o negócio do cara e que você está inserido, isso já é Customer Success. Você não precisa contratar um cara para inserir uma metodologia. A gente não entrou nem ainda na questão de onboarding. Uhum. A gente não está falando de suporte, eu não estou falando de metodologia de ongoing, de acompanhamento depois de contratação. Eu estou falando do diferencial de atendimento que está no alcance da mão de todo mundo. Estou falando de dados. Eu chego... o cara trabalha com... Eu tenho um cliente pequeno. O cara é um açougue. Tu começa a rir, kkk, o cara tem um açougue. Ok. Será que não tem algum tipo de corte de carne que esse cara não fez ainda, que é o hype, que esse cara poderia aumentar o faturamento dele? Só o fato dele chegar para o açougue e dizer assim, cara, olha só, eu sei que você tem o seu patinho, eu sei que você tem a carne moída,
Você já testou pegar uma parte dessa mercadoria e fazer um prime rib, um tomahawk? Fala, cara, não. Você já observou, só você cortar diferente a sua carne, você pode aumentar o faturamento em até 30%, 40%? Olha, a sutileza do processo de eu entender que hoje o mercado pode pedir isso. Quanto eu gastei para isso? Fala para mim quanto eu gastei com uma informação que eu posso capturar no mercado, que eu posso observar isso no mercado macro e trazer para esse cara que é simplesmente o meu cliente de uma esquina. A diferença que eu vou trazer para esse cara, isso é Customer Success. Isso é você entender a essência do seu cliente, trabalhar com ele. Não é só uma questão de atendimento básico, e aí, perdão da palavra, eu fico puto. Quando eu ligo para qualquer lugar, o telefone toca mais de 3 vezes. Não interessa onde é que eu estou ligando, cara. Eu estou ligando para uma empresa. Eu estou ligando para uma empresa e o telefone leva mais de 3 toques para alguém atender. Hoje, dentro do website, se a minha velocidade de carregamento não for menor que 3, vamos botar 5 segundos para a gente ser legal, o usuário sai. Ele vai embora. Cara, se a gente prima tanto ter agilidade na questão de um website, quando a gente está construindo, por que a gente não tem simplesmente esse cuidado? Simplesmente do e-mail chegar, muitas vezes, do cliente para a gente, e falar assim, cara, o problema é gigante. É gigante, tu não vai resolver ele agora. Só que a diferença de você mandar um e-mail, mandar uma resposta de e-mail rápida para ele, dizendo assim, o Rodrigo vem com pepino para mim que eu falo, mano, fudeu. Não consigo resolver. Eu não consigo resolver. Mas peraí. O Rodrigo me mandou um e-mail, eu em menos de 5 minutos mando para ele assim, Rodrigo, é o seguinte, não sei. Primeiro ponto, transparência. Cara, eu não sei te resolver agora. Deixa eu tentar achar uma solução para ti. No dia seguinte, eu não encontrei a solução para ti. O que eu faço? Eu vou mandar outro e-mail. Rodrigo, eu tentei isso, ainda não são respostas. Eu estou pesquisando para achar a resposta para ti. Beleza. 2 dias depois, Rodrigo, eu vou levar pelo menos umas 48 horas para poder achar isso para ti, que está muito complicado. Chego lá e falo assim, Rodrigo, eu não achei. Não tem como fazer. Mas eu encontrei uma solução que talvez seja assim, assim, assim. Mas isso não é atendimento? Olha a diferença do processo. Sim, é também atendimento. Só que quando eu chego nesse processo, e eu chego para o cara, e eu mostro transparência, eu mostro qualidade, eu mostro no processo, quando a gente fala em Customer Success, eu estou falando que lá no final, por mais que eu tenha no meu compromisso contigo durante todo o período de contrato que eu estive contigo e todo o percalço, a minha probabilidade de renovação vai ser muito mais alta. Porque eu já ouvi assim, ele faz merda, mas ele resolve. Diferente de eu passar num processo contigo de 5 dias e chegar para te falar assim, Rodrigo, eu não consegui. E tu passou 5 dias, cara, sem resposta nenhuma no teu processo. Será que lá no final tu vai renovar comigo? Cara, deixa eu ver se eu entendi essa essência. Que animal isso, mano. Sério. Claro que é atendimento. Só que é um atendimento com Customer Success. É um atendimento focado na questão do cliente. Eu estou acompanhando o problema do cliente. Eu quero resolver essa questão do cliente. Eu vou, como eu te falei anteriormente, se eu entro no modelo de negócio desse cara, eu saio da minha agência convencional com detalhe. Eu não preciso contratar alguém. Eu não preciso gastar com o mercado. Não que eu não possa fazer isso. Cara, se eu puder fazer isso, é maravilhoso. Contas que tem pessoas dentro das empresas, trabalhando focada nas empresas e entendendo, cara, elas ficam anos com aquela conta. Claro, vamos pensar assim, vale a pena? Põe na conta? Põe no papel? Eu vou ser high touch nesse atendimento? Eu vou ser mid touch nesse atendimento? Eu vou ser low touch nesse atendimento? Como é que eu vou atender? E aí, esse é o ponto.
setar as expectativas desde o início. A gente pode desdobrar um pouquinho isso de high, low e mid? Pode, eu já vou entrar nisso, justamente, tá? Uhum. Vamos pensar para uma agência, um atendimento high touch, tá? Eu tenho várias contas, mas uma delas é extremamente estratégica, com FII super alto. E eu quero aumentar o FII com esse cara, eu quero continuar trabalhando com esse cara, e eu quero principalmente reter esta conta. Porque muitas agências esquecem de um detalhe. Eu vou pegar esse cara e eu vou contratar ele, custe o que custar. Puta erro, tu já deve ter falado isso várias vezes. Sim. É o maior arrependimento de uma agência lutar por uma conta, baixar o preço porque ela tem nome, porque ela é fantástica, porque não sei o quê. Muitas agências esquecem. E aí, Rodrigo, pode até me dizer se tu já conversou sobre isso. Se não for, acho que é um tema muito bom para se trabalhar, o custo de aquisição de cliente. E esse custo de aquisição do cliente vai bater num ponto chamado lifetime value, que para as agências não sabem o que é isso. A maioria delas não entende o que é o tal, né, do LTV, do lifetime value, ou seja, do valor mensal que aquilo ali vai batendo. Elas não sabem calcular o CAC, e aí eu te deixo de dever de casa para uma próxima live aí, mostrar para a galera o que é esse CAC e o que é esse LTV, que é extremamente... Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho aí. Para quem é aluno do treinamento Agência 500K, no módulo 7, eu falo dessas siglas aí. Módulo 7, as Olha 3 aí, galera. importantes. Tá ligado? Show. Então, assim, não foi combinado isso, viu, pessoal? Depois o Rodrigo vai fazer uma transferência bancária aí, tá tudo certo. Vamos embora. E aí, Rodrigo, justamente, tipo, o que é essa recorrência? Porque é um pagamento por recorrência. O FII mensal é um pagamento por recorrência. E uma das coisas que mais quebra as agências, e digo, quebra até na questão emocional, não só no financeiro, são os jobzinhos. É o pontual. Ah, entrou um cara que só veio fazer um site. Ah, Irã, mas, pô, tu tá falando para mim, cara, mas o site é porta de entrada. Se eu não faço o site primeiro, eu não consigo pegar as redes sociais. Eu já observei que é quase uma fórmula de mercado. Faz o site, redes sociais, convence no blog, entra com mídia paga, vai com automação, nananana, e vai fazendo isso até que você consegue conquistar o FII mensal do cliente. Tá? O que acontece muitas vezes é que o custo de aquisição desse cliente só para o site não compensa. Como assim? Cara, você gastou com ligação, você gastou com o seu tempo. O seu tempo é dinheiro. O seu tempo custa muito. Eu faço uma pergunta depois para a galera que está assistindo, principalmente você que é dono de agência. Quantas vezes você calculou o seu custo hora? O seu. Quanto você custa? Você já calculou quanto você custa? Vale a pena você pensar nisso. Não sou eu que estou dizendo, hein, gente? Tá? Pensem bem no quanto vocês custam. Quanto custa a hora de vocês para operacionalizar. Saiam da operação quando vocês puderem. Tá? Enfim, não vou entrar nessa vereda. Estamos falando de Customer Success. Tá? Então, assim... Mas é um hashtag fica a dica, hein? Hashtag fica a dica aqui, ó. Né? E aí... nós estamos falando da conquista do cliente. Porque quando você pega um cliente que você, lá no final, nem no final, na metade do caminho, você entendeu que aquele cliente não está se pagando, já é tarde. Você começa a ter problemas que não se pagam. Aí você tem que fazer aquele job porque o cliente está pagando. E quanto menos ele paga, parece que mais ele exige. É bizarro. É uma equação incrível. É bizarro o processo. Então, você vai vendo que aquilo não paga, você não se estimula para trabalhar, a sua equipe também não se estimula para trabalhar, porque ele percebe, você que é gestor, você é reflexo do seu time, a diretoria bate no gestor, o gestor bate, não estou falando bater de brigar, de não sei o que, mas sim, são reflexos. Então, você é responsável, e aí eu vou cair em outra, de clima organizacional de equipe, mas você é responsável. E clima organizacional de equipe faz parte também de Customer Success. Faz porque quando você está feliz, quando você está com o seu time bom, que a sua equipe está decolando, todo mundo percebe. O cliente no telefone percebe quando você está sorrindo.
Você percebe uma pessoa de bom humor no telefone, você percebe num chat, você percebe numa conversa que você está com o seu cliente, você passa essa sensação, o cliente quer aquela sensação de volta. Nossa, é maravilhoso falar com o Irã, que ele está feliz, que ele então tá... Pô, hoje tem com o Rodrigo, puta massa, ele vai ficar mais receptivo para suas ideias. Porque você trata ele bem e você trata isso de forma genuína. Estar preocupado com o seu cliente de forma genuína. Não de forma porque eu preciso ser obrigado. Isso é customer success também. Você entender, dentro desse processo, que ele vai abrir os olhos e ele vai dizer, cara, Rodrigo, faz assim que vai funcionar, cara. Não faz assim. Eu já errei assim. Eu já fiz assim com outro cliente, foi horrível. Você não está julgando os seus problemas, você está mostrando que você aprendeu e aquilo não deu certo e você quer o caminho melhor para o seu cliente. Você está sendo transparente. Ser transparente é customer success. Nós já...